Como ter crédito aprovado com os bancos em 3 passos. Eu vou te mostrar aqui tudo passo a passo, o que eu fiz para conseguir ter várias linhas de crédito sem ter renda alta. Lembrando que eu já fiz renegociação de dívida no passado. Hoje eu tenho conta nos principais bancos e tenho alguns limites. Vou te mostrar aqui, ó, como por exemplo o Itaú, 54 mil, aqui, ó, Santander, 20 mil, tem Bradesco também aqui, ó, 20 mil, Porto Seguro, 15.400, tem mais um do Itaú aqui, ó, 65 mil, e fora um monte de outros que tem aqui, ó, um monte de outros cartões. E o que eu fui percebendo? Eu fui aprendendo como que você faz para conseguir ganhar crédito. E assim, não tem nada a ver com ter renda alta. Muitas das vezes tem pessoas que têm renda alta e não conseguem ter crédito. Eu vou te mostrar aqui, eu separei em 3 passos, só que lembrando, esses passos aqui eles são complementares, então um depende do outro. Você precisa aplicar os três. Se aplicar os três aqui, vai facilitar muito a chance de você conseguir ter o crédito aprovado, beleza? Primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a sua capacidade de pagamento, ou seja, o quanto que você consegue pagar em novas dívidas. Por quê? Porque se você tiver uma renda muito comprometida, ou seja, se tiver muitas parcelinhas, muitos empréstimos, muitas dívidas, o banco, a primeira coisa que ele vai olhar, ele vai entender e ele vai ver que você não vai conseguir assumir novas linhas de crédito. Então, independente da sua renda, ele vai falar assim, não, ele não consegue assumir novas linhas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer aqui, você precisa ir quitando essas parcelinhas, seja as dívidas do cartão, parcelinha que você tem, aquele empréstimo que você fez, aquele financiamento. Para quê? Para que você abra margem para que você consiga assumir novas linhas de crédito. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma renda de R$ 3.000. Por lei, você pode pagar até 30% da sua renda, então que seria R$ 900 por lei, e o que o banco entende que você vai conseguir pagar. Se você tiver com uma parcela de R$ 900 já comprometida, não adianta, ele não vai emprestar mais, porque ele vai entender que você não vai conseguir pagar. Isso serve para renda alta também. Imagina que você ganha 20 mil por mês, só que você já tem umas parcelinhas ali que já compromete a metade do seu salário. Ele vai falar, não, ele não vai conseguir pagar, independente da sua renda, entendeu? Então, proporcional à sua renda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. A segunda coisa que você precisa fazer aqui é o seu score. Um score sozinho, ele não garante crédito, mas um score baixo te atrapalha bastante. Então, o que você precisa fazer? Você precisa melhorar a sua pontuação de score. E tem várias coisas que você faz para que o algoritmo comece a entender melhor o seu perfil e aumenta. Porque na maioria das vezes, o seu score ele é travado ou ele não sobe porque o algoritmo ele não tem informação suficiente sobre o seu perfil. Ele não consegue entender como que é o seu perfil, principalmente se você é daquelas pessoas que compra tudo à vista, no Pix ou em dinheiro. Ele não entende se você é um bom pagador ou não. E aí, eu vou te dar aqui algumas dicas que você pode fazer para melhorar o seu score. Mas antes, já me segue aqui, ó, aqui na descrição, eu vou deixar o meu Instagram, que tem vários conteúdos que eu posto todo dia, e tem um grupo do WhatsApp também, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, se você é um tipo de pessoa que tenta o crédito, muitas das vezes você precisa limpar o seu histórico de consulta. Então você vai precisar pedir o relatório lá para o Serasa de todas as empresas que constaram o seu nome e depois você vai preencher um formulário mandando para eles pedindo para que exclua aquele histórico de consulta. Outra coisa que você vai fazer também é você vai conectar a sua conta principal lá dentro do Serasa. Então, quando você conectar, ele vai começar a enxergar diretamente lá dentro do Serasa como que você é. Se você é um bom pagador ou não, como que você gera a sua finança, como que você movimenta a sua conta. Isso é informação direta. Mas detalhe, você precisa manter a sua conta organizada. Você não pode ficar devendo nesse momento. Porque se você ficar com a conta negativa, isso vai te prejudicar. Beleza? Outra coisa que você vai fazer também, você vai colocar contas no seu nome, pode ser qualquer conta, conta de água, conta de luz, e você vai fazer o cadastro positivo. O cadastro positivo, ele começa a mostrar como que você é como pagador. Então, por exemplo, o algoritmo, ele não tem informação sobre você. Ele não sabe se você é um bom pagador ou não. Quando você faz o cadastro positivo, ele começa a perceber que você, por exemplo, você tem contas lá no seu nome. Você tem conta de água, conta de luz, conta de internet, todas essas contas falando que você é um bom pagador, que você paga sempre em dia as contas. Tudo isso aí, o algoritmo vai começar a colher essas informações e ele vai começar a calcular melhor, ele vai começar a perceber os dados que eles estavam precisando. Mas detalhe muito importante, o interessante aqui é que você não peça crédito, pelo menos pelos próximos 30 dias, você não peça crédito. Para quê? Porque se você fica pedindo crédito, você fica correndo atrás de crédito, mostra para o algoritmo que você está desesperado atrás de crédito e aí eles não liberam, beleza? E a última dica aqui, que é a nossa terceira dica, é você melhorar o seu rating bancário. O seu rate bancário nada mais é do que uma pontuação interna que você tem dentro de cada banco. Cada banco que você tem conta, você vai ter um rating diferente, você vai ter uma pontuação diferente, cada um tem uma forma diferente de calcular. Mas basicamente, o que você precisa fazer
para você melhorar o seu rate. Você precisa ir criando um relacionamento com esse banco. Então, o máximo de coisa que você puder concentrar nesse banco vai ser bom. Só que agora eu vou te dar uma sacada que vai te ajudar bastante. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, você vai escolher o banco. Eu vou te recomendar aqui alguns bancos que são fáceis de aprovar crédito, como Nubank, Santander e Itaú. Esses três bancos eles aprovam crédito muito fácil. Nubank, inclusive, ele aprova até para negativado. Aí o que, que você vai fazer? Você escolheu esses três bancos aqui, ó. Você escolheu Itaú, você vai colocar aqui Santander e o Nubank. O Nubank tá perdido aqui no meio aqui. E o Nubank tem também, mas não tá aqui agora. Mas beleza, você vai abrir conta nesses três bancos. E o que, que você vai fazer? No Banco Inter, nesse Banco Inter aqui, ele tem uma função que chama CDB mais limite de crédito, que é basicamente quando você coloca um valor e esse valor ele se transforma em limite. Então você colocou R$ 100, ele se transforma em limite de crédito. E aí, o que, que você vai fazer agora? Você vai começar a usar esse cartão. Então você vai começar a usar para tudo. Só que antes disso, você vai fazer o Open Finance, vamos supor aqui, desse banco com o Nubank, vamos dar um exemplo aqui. Você vai fazer a conexão. E para que você está fazendo isso? Quando você começar a usar esse cartão, que é o limite, você vai começar a informar para outro banco que você é um bom pagador. E ele vai começar a ver que você é um bom pagador, que você tem um score legalzinho, que você não está com a renda toda comprometida. E aí sim, você vai começar já a ter seus primeiros limites aprovados. Faça isso, que funciona. Tem vários alunos que fazem isso e dá super certo. Se você já gostou, já se inscreve aqui nesse canal aqui. E me segue lá no meu Instagram também, beleza? E aqui embaixo na descrição tem um grupo do WhatsApp, onde eu trago dicas todos os dias lá dentro do grupo do WhatsApp, beleza? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau.